Falsos cristãos, doutrinas erradas da Igreja. Revelações de Jesus Cristo, 1884 a 1950. Cristãos de nome, assim diz o Senhor. A maior parte desta humanidade se diz cristã, mas o Mestre vos diz: se fosse realmente cristã, já teria vencido o resto dos homens com o seu amor, com a sua humildade e com a sua paz. Mas o meu ensinamento, deixado como um testamento já no segundo tempo, não está no coração da humanidade. Não vive nem floresce nas obras dos homens. Ele é guardado em livros empoeirados, e eu não vim para falar aos homens sobre livros. Em vez de um livro, trouxe-vos a minha vida, a minha palavra e as minhas obras, o meu sofrimento e a minha morte como ser humano. A razão pela qual a maior parte da humanidade que se diz cristã não tem a paz nem a graça de Cristo é esta: porque os homens não o tomam como um modelo, porque não vivem segundo os seus ensinamentos. Ouçam, discípulos, para que possam erradicar velhas crenças da vossa mente. O cristianismo dividiu-se em grupos religiosos que não se amam entre si, que humilham, desprezam e ameaçam os seus irmãos com julgamentos errados. Eu digo-vos que são cristãos sem amor, por isso não são cristãos, pois Cristo é amor. Alguns retratam Jeová como um velho cheio de falhas humanas, vingativo, cruel e mais terrível do que o pior dos vossos juízes na terra. Não vos digo isto para que zombem de alguém, mas para que purifique a vossa concepção do amor divino. Agora não sabem de que maneira me adoraram no vosso passado. Como é possível que os povos que se dizem cristãos se destruam através da guerra e até rezem antes de irem matar os seus irmãos, pedindo-me que lhes conceda a vitória sobre os seus inimigos? Pode a minha semente existir onde em vez de amor reina o ódio e em vez do perdão reina a vingança? A todas as pessoas das diferentes confissões e religiões digo que não souberam colocar as riquezas materiais no seu devido lugar, para depois colocar as do espírito no lugar que lhes cabe. Se as pessoas cumprissem as minhas leis, já veriam daqui o reflexo da terra prometida e ouviriam o som das vozes dos seus habitantes. Vós afirmam acreditar na minha existência e ter fé na minha divinidade. Também dizeis que a minha vontade seja feita, mas em verdade eu vos digo: quão pequena é a vossa fé e a vossa submissão ao que eu determino. Mas eu desperto em vós a verdadeira fé, para que sejais fortes no caminho que eu preparei para vós. Hoje não exijo o vosso sangue, que sacrifiquem as vossas vidas. O que exijo de vós é amor, sinceridade, verdade, altruísmo. Assim vos ensino e assim vos instruo e educo os discípulos da minha divinidade neste terceiro tempo, porque vejo que observais com indiferença o curso do mundo, e isso porque não sabeis colocar-vos no coração dos homens, onde há tanta miséria e tanta dor. Existe uma grande desigualdade, pois vejo senhores a quem só falta a coroa para se poderem chamar reis, e vejo subordinados que são verdadeiros escravos. Isso deu origem a uma luta entre os senhores que enriqueceram no mundo. Há muitos que se dizem cristãos, mas digo-vos que mal conhecem o meu nome. Aqueles que não veem os seus semelhantes como próximos, que acumulam riquezas e se apropriam do que pertence aos outros, não são cristãos porque não conhecem a compaixão. A luta entre o espiritual e o material virá. A humanidade entrará nesse conflito. Mas quantos sofrimentos terá de suportar para que a vitória da justiça chegue? Incrédulos e fanáticos religiosos, eu vos digo que é melhor para vós estardes cheios de incertezas e negações do que cheios de falsas convicções ou mentiras que considerais verdades. A
negação honesta que surge da dúvida ou da ignorância prejudica-vos menos do que a aprovação insincera de algo falso. A dúvida honesta que anseia por compreensão é melhor do que a crença firme em qualquer mito. A incerteza desesperada que clama por luz é melhor do que a segurança fanática ou idólatra. Hoje predominam em toda parte os incrédulos, os desiludidos e os amargurados. São rebeldes que muitas vezes enxergam com mais clareza do que os outros, que não percebem os rituais como tal, as garantias que ouviram daqueles que lideram espiritualmente as pessoas também não os convencem, pois todas essas teorias complicadas não satisfazem o seu coração, que anseia por água pura que acalme o seu medo. Aqueles que consideram rebeldes muitas vezes demonstram muito mais luz de conhecimento nas suas perguntas do que aqueles que respondem achando-se sábios e importantes. Eles sentem, veem, ouvem e compreendem com mais clareza do que muitos que se intitulam mestres nos ensinamentos divinos. Quão evidente e simples é a verdade, quão clara e simples é a espiritualidade, e no entanto como é difícil compreendê-la para quem permanece obstinadamente na escuridão do seu fanatismo e das suas tradições. A sua mente não consegue compreender que existe algo mais do que aquilo que ele compreende. O seu coração resiste a rejeitar aquilo que para ele era o seu Deus e a sua lei, a tradição e o ritual. Pensais que eu detesto aqueles que não querem reconhecer a minha verdade? Não, meus filhos, a minha misericórdia é infinita. E é precisamente a eles que me dirijo para os ajudar a sair da sua prisão, para que se deleitem na contemplação da luz. A eles estão reservadas as provações necessárias para o seu despertar para a fé. Não serão provações acima das suas forças, serão lições sabiamente adaptadas a cada espírito, a cada vida, a cada ser humano. A partir daí, entre aqueles cérebros obscurecidos, entre aqueles corações doentes de fanatismo religioso e ignorância, vocês verão surgir os grandes e apaixonados soldados da verdade, pois no dia em que se libertarem das suas correntes, da sua escuridão e virem à luz, não poderão conter a sua alegria e gritarão a plenos pulmões que eu voltei para salvar o mundo, levando-o na escada da espiritualização até ao verdadeiro reino. Falsificações dos ensinamentos de Jesus e as suas consequências. Eu vos dou a minha palavra com o mesmo conteúdo espiritual com que vos falei no segundo tempo, e vos lembrei de muitos dos meus ensinamentos que vós já veis esquecido, ou dos quais vos afastastes devido a interpretações errôneas dos vossos antepassados. Vocês violaram tanto os meus ensinamentos que posso dizer-vos, criaram um caminho totalmente diferente do meu, mas deram-lhe o mesmo nome. Ninguém além de mim poderia libertar-vos do vosso erro, com palavras de vida, amor e verdade. Portanto, meditem e compreendam a minha palavra agora que me ouvem, e então haverá luz em vós. Este é o momento em que vos digo com toda a clareza que a reencarnação do Espírito é um facto, que ela existe como luz da justiça e do amor divinos desde o início da humanidade, sem a qual não poderíeis avançar no longo caminho do aperfeiçoamento do Espírito. É muito pouco o que as igrejas revelaram às pessoas sobre o Espírito, mas agora elas vão despertar da sua letargia e serão abençoados aqueles que superaram as suas dúvidas e receios e revelaram à humanidade a verdade que elas ocultaram. Eu os iluminarei com a luz do meu perdão, da minha graça e da minha sabedoria. Quando a humanidade reconhecer que as igrejas não existem apenas para que as pessoas vivam moralmente na Terra, mas que têm a tarefa de conduzir o espírito à sua pátria eterna, a humanidade terá dado um passo à frente no seu caminho de desenvolvimento espiritual. Após a minha existência como Jesus entre os homens, sempre enviei aqueles que vieram como soldados ou apóstolos para confirmar os meus ensinamentos através das suas obras e para impedir que a humanidade distorcesse os meus ensinamentos.
Mas muitos surdos e cegos que interpretaram a minha palavra de forma imperfeita estavam divididos e criaram assim a diversidade das seitas. Mas se os homens estão espiritualmente separados, como poderiam amar-se uns aos outros, de acordo com o mandamento supremo da minha lei? Por isso vos digo que esta civilização é apenas aparência, porque os próprios homens a destroem, enquanto a humanidade não construir o mundo sobre os fundamentos da minha lei, de justiça e amor, não poderá ter a paz e a luz do Espírito, cujas virtudes lhe permitiriam criar e moldar um mundo verdadeiramente ascendente, tanto no espiritual como na ciência e na moral. Somente a renovação e o ideal da perfeição vos farão regressar ao caminho da verdade. Aqueles que se consideram intérpretes da lei divina dizem-vos que, pela vossa depravação e rebelia, vos aguardam os tormentos do inferno e que somente se manifestardes o vosso arrependimento, castigardes e ferirdes a vossa carne e oferecerdes sacrifícios materiais a Deus, Ele vos perdoará e vos levará para o seu reino. Em verdade vos digo que eles estão em erro. Aonde ireis, homens guiados por aqueles que admirais como grandes mestres de revelação sagradas e que eu considero errantes? Por isso venho salvar-vos com a luz deste ensinamento que vos fará avançar no caminho do meu amor. As pessoas ocultaram o verdadeiro significado do meu ensinamento para que, em vez disso, mostrar-vos um Cristo que nem sequer é um reflexo daquele que morreu para dar-vos a vida. Hoje vocês experimentam as consequências do vosso afastamento do Mestre que vos ensinou. Vocês estão rodeados de dor, oprimidos pela vossa miséria, atormentados pela ignorância. Mas chegou o tempo em que as capacidades e os dons adormecidos no ser humano despertam e anunciam como aruados que uma nova era começou. As igrejas, a ciência e a justiça dos homens tentarão impedir o avanço daquilo que consideram uma influência estranha e prejudicial, mas não haverá poder que possa deter e despertar o despertar e o progresso do Espírito. O dia da libertação está próximo. Aqueles que afirmam conhecer-me representaram-me mal na terra, e essa é a razão pela qual muitos me viraram as costas. Não responsabilizarei aqueles que se dizem ateus, porque me baniram dos seus corações, mas sim aqueles que, deturpando a minha verdade, apresentaram um Deus que muitos não conseguiam assentar. Tudo o que é justo, saudável e bom contém a verdade que eu sempre proclamei. Chegou a hora em que deveis voltar a amar a verdade, isto é, em que voltareis a reconhecer o que é justo e bom, visto que nascestes de mim, deveis chegar ao ponto de procurar o que é elevado, eterno e puro. Sim, Israel, o coração humano sempre procurou venerar as coisas materiais. O ouvido se deleitou com palavras melodiosas. Por isso, o homem alterou o que eu trouxe na Segunda Era como doutrina cristã, ao transformá-la em religião. O egoísmo, a ganância e a vaidade sempre despertaram no coração humano e se tornaram reis e senhores para que o povo se curvasse diante deles e para torná-lo meu vassalo, escravo, acorrentá-lo ao pecado e conduzi-lo às trevas, à desorientação e à confusão. Os teólogos dessa época irão pesquisar a minha palavra e os novos escritos e perguntarão: quem és tu que falaste dessa maneira? Assim como os escribas e os fariseus de outrora se rebelaram e me disseram: quem és tu que desrespeitas e substituís a lei de Moisés? Então lhes farei compreender que as 3 revelações são a única lei que sempre ensinei e segui. Muitos dos que condenam nesta época pertencem àqueles que duvidaram no segundo tempo, mas eu os preservei e os enviei novamente à terra para que testemunhassem a vitória da minha lei e abrissem os olhos à luz.
Evoluções erradas e irregularidades no cristianismo. Grande parte da humanidade se autodenomina cristã sem sequer saber o que significa a palavra Cristo, nem conhecer os seus ensinamentos. O que fizestes com as minhas palavras, o meu exemplo, os meus ensinamentos, que eu vos dei outrora? Vocês são realmente pessoas mais desenvolvidas do que desde aquela época? Por que não provam isso através das obras do vosso espírito? Acham que esta vida é eterna ou pensam que só devem desenvolver-se através da ciência humana? Eu ensinei-vos o verdadeiro cumprimento da lei para que transformasseis este mundo num grande templo no qual se venera o verdadeiro Deus, onde a vida do homem seria uma constante oferta de amor ao Pai, que ele deveria amar em cada um dos seus semelhantes e dessa forma prestar homenagem ao seu Criador e Mestre. Mas hoje, ao regressar aos homens, o que encontrou? A mentira e o egoísmo substituíram a verdade e a caridade. O orgulho e a vaidade substituíram a mansidão e a humildade. A idolatria, o fanatismo e a ignorância substituíram a luz, a elevação e a espiritualização. A ganância e a profanação reinam onde deveria haver apenas zelo pelo dever e retidão. O ódio e as disputas desenfreadas entre irmãos substituíram a fraternidade, a paz e o amor. Mas eu irei ao meu templo para expulsar os mercadores de lá, como fiz no segundo templo, no templo de Jerusalém, e direi a eles mais uma vez: não transformem a casa de oração em um mercado. Ensinarei aos homens para que cada uma se sirva diante do verdadeiro altar, para que não continuem presos ao erro nem se desviam por ignorância, devido às más interpretações que dão à minha lei. O meu exemplo e o dos meus apóstolos não foi seguido por todos aqueles que tentaram seguir-me. Muitos transformaram-se em senhores, em vez de servos, encheram o seu coração de superioridade e arrogância e só se preocupavam com riqueza, pompa e honras. Esqueceram-se das necessidades dos pobres e tornaram-se indiferentes e insensíveis à miséria e ao sofrimento dos outros. Por isso, os homens, em busca da verdade, passam de uma confissão para outra. Daí a sua necessidade espiritual de criar novas seitas para me procurarem livremente. O meu exemplo e o dos meus apóstolos não foi seguido por todos aqueles que tentaram seguir-me. Muitos transformaram-se em senhores, em vez de servos, encheram o seu coração de superioridade e arrogância e só se preocupavam com riqueza, pompa e honras. Esqueceram-se das necessidades dos pobres e tornaram-se indiferentes e insensíveis à miséria e ao sofrimento dos outros. Por isso, os homens, em busca da verdade, passam de uma confissão para outra. Daí a sua necessidade espiritual de criar novas seitas para me procurarem livremente. Aqueles que antes eram considerados santos e semideuses, hoje são rejeitados por uma humanidade desiludida. As pessoas já não procuram o confessor para que ele os absolva dos seus solicas, porque consideram isso indigno, e a ameaça do fogo eterno do inferno já não impressiona nem assusta o coração do pecador. Aproveitando-se dessa desorientação espiritual, o lobo espreita atrás da sede. Cada servo da minha divinidade e cada representante tem a tarefa de criar paz entre os homens, mas é o contrário que fazem neste tempo. Cada um considera-se o primeiro, cada um quer ser o mais forte e esquece que o único forte, que sou eu, está em todos. Agora podem compreender, porque prometi voltar no segundo tempo. Agora compreendem, porque vos ensino novamente, pois somente a minha palavra pode remover a venda escura do espírito, somente o meu amor é capaz de redimi-los dos seus pecados. Sobre as graves ofensas e as transgressões cometidas contra a minha lei virá o meu julgamento. Não haverá uma única transgressão que não seja corrigida pelo Mestre Perfeito. Não vos deixeis confundir. Corrijam os vossos erros e não julguem. Compreendam que eu nunca vos castigo. Vocês mesmos se castigam.
Eu ilumino aquele que pecou por ignorância e movo o arrependimento daquele que pecou conscientemente, para que ambos, confiantes no meu perdão, se empenham em reparar o erro cometido. Este é o único caminho para chegar a mim. Considerem tudo isto vós, clérigos, que conduzis os homens pelos diversos caminhos confessionais. Orai e levai-os, vossos, à espiritualização. Chegou o momento de vos arrependerdes dos vossos desvios e de iniciardes uma luta contra o materialismo humano, que é morte e trevas para o espírito. Para isso deveis usar a minha verdade, tomar a minha palavra como arma e viver na minha doutrina. Não tenho preferência por nenhuma denominação religiosa. Não serei eu que estarei do vosso lado, mas sim vós que estareis do meu lado, pois, se assim o fizerdes, tereis conseguido unir-vos espiritualmente. O meu ensinamento cheio de espiritualidade germinará no coração deste povo, para que no futuro dê os seus frutos de verdade e vida. A minha palavra espalhar-se-á pela terra e não deixará nenhum lugar onde não purifique, ilumine e julgue. Então os povos começarão a despertar para a vida espiritual, verdadeira e eterna, e eliminarão a parte exterior e materialista das suas diversas formas de culto, para se limitarem a voltar-se para a essência da minha lei. A humanidade perceberá o poder que a espiritualidade confere e desviará o seu olhar de tudo o que a impediu de avançar durante tantos séculos. De que adianta que o símbolo do cristianismo, ou seja, a cruz, esteja presente milhões de vezes na Terra, se as pessoas não têm boa vontade e não se amam umas às outras? O exterior já não tem poder sobre as pessoas, já não há respeito nem boa fé, nem arrependimento por ter magoado. Por isso vos digo que os símbolos e as formas de culto desaparecerão, porque o seu tempo passou. E será a adoração interior que levará o homem à luz, o exaltará e o conduzirá a mim.